Olá, meu nome é Luiz Duarte e você está no Brazilian Council. Aqui discutimos relações internacionais e idiomas. No vídeo de hoje, vamos analisar os impactos das tarifas impostas por Donald Trump e as possíveis consequências no cenário global. Para isso, vou utilizar o estudo feito pela Sarah Payne. Ela é professora da US Naval War College e ela fez uma análise muito interessante sobre os impactos das tarifas de 1930, levando o Japão ao conflito, à Segunda Guerra Mundial, e também arrastando os Estados Unidos e os demais países. Bom, o primeiro ponto que nos chama a atenção é que o Donald Trump tem colocado tarifas muito altas e os demais países têm retaliado. Né? Até onde isso pode nos levar? Né? Quando a gente compara com 1930, Sarah Payne coloca que os Estados Unidos vinha de uma economia que já aumentava as tarifas, né? Até então eles tinham a, as tarifas de Fortney-McCumber Act de 1922, que haviam colocado em tarifas de 40% aos produtos importados, e depois da crise de 1929 foi criado o Smoot-Hawley Tariff Act, que acrescentou 20% de tarifa a essas que já estavam ali, colocando as tarifas bem altas. Né? O resultado disso foi uma motivação de entendimento no Japão, né, de que se eles, que eram uma nação comerciante, não poderiam trocar mais, eles precisariam de um império. Uma outra citação que vale a pena lembrar é de Clausewitz, que fala que a guerra é meramente a continuação da política por outros meios. Né? Clausewitz foi do século XIX, ele atuou contra o Napoleão e ele escreveu uma das bíblias de teoria militar e política da guerra. Né? Em seu livro ele cita isso. E existe uma outra citação que vale a pena lembrar, eu não me lembro o autor dessa frase, mas a frase vai mais ou menos da seguinte forma: o soldado e o comerciante estão em lados opostos, né? O comerciante na história ele sempre troca, e o soldado é aquele que, uma vez que não se pode trocar, ele vai tomar. Né? E quando a gente analisa 1930, a Sarah Payne coloca que o Japão, né, ele era uma nação comerciante e participava muito ativamente no cenário global e cooperava. Isso é um ponto muito importante que Sarah Payne chama a atenção. Ele cooperava na ordem global. A partir do momento que os Estados Unidos impõem tarifas muito altas e os demais países decidem retaliar, né, o comércio começa a se desmantelar. Né? E o Japão, ele vê, então, que se eles não podem trocar, eles precisam de um império grande o suficiente para poder se sustentar, se manter, né? E poder crescer também. Então, vem essa mentalidade. As tarifas são impostas em 1930, 1931, o Japão invade a Manchúria. Né? É importante recordar que a Segunda Guerra Mundial ela é compreendida entre 1939 a 1945. Isso, sobretudo, quando a gente olha o cenário europeu a partir do momento que Reino Unido e França declaram guerra à Alemanha por ela ter invadido a Polônia. Mas quando a gente analisa o teatro de operações asiático, a Segunda Guerra ela inicia ali em 1931. Né? Então, os Estados Unidos, depois disso, vai fazer uma série de outras sanções contra o Japão, e tudo isso vai culminar no ataque a Pearl Harbor em 1941, levando os Estados Unidos à guerra. A guerra já estava, né, na Europa, já estava em vias globais. E a Sarah Payne chama a atenção para isso também, colocando que quando tem a crise nos Estados Unidos, o povo americano se desespera. E quando os americanos se desesperam, o desespero fora dos Estados Unidos é ainda maior. Né? E aí isso vai dar espaço para que o Hitler possa entrar, o Mussolini possa entrar na Itália e o Tojo possa tomar a frente do governo japonês com uma pegada muito mais militarizada.
esses são indivíduos que usaram muito dessas oportunidades ali diante desses países se sentirem encurralados, né? Um fator importante também é o fato de que Trump tem colocado muitas críticas às organizações internacionais, a OMC, Organização Mundial do Comércio, a ONU, dentre outras, né? Ele coloca essa crítica e a gente lembra também de 1930, né? Pós Primeira Guerra Mundial, foi criada a Liga das Nações através, né, ali do lançamento da ideia pelo presidente americano Woodrow Wilson. Mas os Estados Unidos nunca entrou na organização. O Japão, a Alemanha e a Itália, né, os países do eixo, né, os países que iniciaram a Segunda Guerra Mundial, como vai o entendimento de muitos, eles participavam dessas organizações, né? Vale recordar aqui que o Japão e a Alemanha participavam até 1933, quando eles abandonaram a Liga das Nações, e a Itália em 1937. Né? Depois a Espanha, que também tinha um governo fascista, abandona em 1939. O que a gente vê é que esses países eles ainda estavam ali, de certa forma, cooperando. Mas uma crítica que é colocada por Sarah Payne e é compartilhada por muitos analistas de relações internacionais é que o fato dos Estados Unidos, a principal potência, não estar presente, enfraqueceu muito a Liga das Nações, porque não havia ninguém ali para poder fazer valer as regras, né? Hoje em dia, nós temos a ONU, em que os Estados Unidos é participante, né, e ele é fundamental para que as regras da ONU sejam válidas, e o mesmo acontece com a OMC, né, a Organização Mundial do Comércio. E quando a gente olha para o comércio em si, o que a gente vê? Os países hoje estão muito engajados, né? Os Estados Unidos e a China têm suas disputas, mas eles participam ativamente da organização. Eu vou ler aqui alguns dados sobre a participação de alguns atores principais, né? O Brasil ele participa da OMC como reclamante, né, levantando as questões em 34 ocasiões, como reclamado, né, respondendo essas questões em 17, e como terceiro em 174 oportunidades. Esse terceiro aqui é um país que é convidado a participar de uma disputa como ouvinte ou até como alguém que vai poder falar, no intuito de contribuir para que se chegue a um consenso que vai ser benéfico a todas as partes envolvidas. Né? A China tem 30 participações como reclamante, 57 como reclamado, ou seja, várias disputas levantadas por outros países, e ela participa em 198 como terceira. A União Europeia tem 114 como reclamante, 97 como reclamado e 219 como terceiro. O Japão tem 28 como reclamante, 16 como reclamado, 253 como terceiro, e os Estados Unidos já tem uma participação bem mais expressiva, 124 como reclamante, né, levantando muitas questões de igualdade no comércio internacional, mas também é reclamado muito, né, 164, e tendo participações da ordem de 180 como terceiro. Então a gente vê que o comércio mundial ele não é perfeito, né? A crítica de Donald Trump, que não está balanceado, o comércio ela é válida. A gente vê isso sendo levantado por todos os países. Mas quando a gente vê, eles recorrem, em primeiro lugar, à organização, a WTO, né? A OMC. E isso a gente recorda de Clausewitz, né? Que a guerra é a política por outros meios. Então, enquanto a gente tem a OMC como organização permanente de diálogo no âmbito do comércio, a gente evita que as coisas sejam resolvidas no campo de batalha. Né? Quando os Estados Unidos subiu as tarifas com o Smoot-Hawley Act em 1930 e também com a outra tarifa de 22, ele cortou o diálogo, um diálogo que na época já era muito fraco, né? Porque era a primeira tentativa de uma organização global, como a Liga das Nações, e
Então, com o diálogo bilateral ficou mais fragilizado ainda, e hoje o que nós estamos caminhando é para algo parecido com isso, né? Uma postura americana que renega as disputas na OMC, que não escuta isso, que tira fundos dessas organizações e esvazia a credibilidade dessas organizações. Isso leva com que os países repensem qual vai ser a conduta deles, né? O primeiro-ministro de Singapura, Lawrence Wong, fez um pronunciamento recente falando que a postura dos Estados Unidos põe em xeque a OMC, né? E países pequenos como Singapura e outros precisam dessas organizações para a sua própria sobrevivência, porque é ela que dá voz para Singapura para poder dialogar e fazer frente às suas vontades, independente de ter um vizinho muito mais poderoso ou um país do outro lado do globo muito mais poderoso que quer fazer demandas muito pesadas. E quando os Estados Unidos esvaziam a organização, a China está ali ainda, né? Mas fica uma pergunta de o quanto a China vai sustentar, né? Quando eu estava no meu curso de Relações Internacionais, em uma determinada ocasião, foi levantado um questionamento pelo meu professor de se a China e a Índia iriam concordar com as organizações internacionais que haviam sido criadas pós Segunda Guerra Mundial, encabeçadas pelos Estados Unidos e com as suas sedes nos Estados Unidos, né? Levantava-se a dúvida se esses dois países, essas duas nações, iriam questionar a credibilidade das organizações. Mas, naquela época, a gente não pensava que os Estados Unidos poderia também levantar essa dúvida e esvaziar a credibilidade da forma como tem feito. Eu não acredito, particularmente, de que isso será um modus operandi regular dos Estados Unidos daqui para frente. Mas é claramente uma postura desta gestão, dessa administração de Donald Trump, né, e de seus secretários. Mas põe em xeque isso e levanta dúvidas sobre como a China vai atuar no mercado global, né? Porque hoje ela já levanta questionamentos muito grandes com relação a Taiwan, né? Ela fala de que ela deseja reincorporar essa província rebelde até 1927, de acordo com algumas análises, e algumas outras pessoas têm levantado a possibilidade de ser antes, né? Um almirante americano disse que a China não tem feito mais exercícios navais, o que eles têm feito tem sido algo maior do que isso, e vale recordar e ele fala que o conflito é inevitável, e vale recordar que a guerra da Ucrânia, pouco antes, os Estados Unidos alertou de que a Rússia não estava fazendo exercícios, né? Que as movimentações eram grandes demais para exercício. E culminou, de fato, na invasão do país. Estamos aí hoje com a guerra de 3 anos já na Ucrânia. Isso também põe em xeque a existência daqueles pequenos países no mar do sul da China, países que sozinhos não têm como fazer frente, né? E dependem muito mais da sua capacidade diplomática, de negociação, do que em seus exércitos para garantir sua sobrevivência contra nações muito mais fortes. Então fica essa pergunta do que vai acontecer nos próximos capítulos do cenário internacional. Fica também a lembrança, né, as lições de 1930 e todo o conflito que se desenrolou com a Segunda Guerra Mundial, uma vez que os países não viam alternativas no diálogo e acabaram culminando naquela guerra horrenda. Então, vamos aguardar as próximas informações e os próximos posicionamentos dos Estados Unidos, China e também dos demais países envolvidos em toda essa situação.